Bom dia, tudo bom? Eu sou a Ana, hoje a gente está no dia de leitura número 125. Eu vou ler para você, segunda Crônicas 13, 14 e 15. Pega seu cafezinho, a sua biblinha, o seu gato e vamos lá. Eu ganhei de aniversário esse pijama. Nem parece, né? Ó, bonitinho, né? Eu achei uma gracinha. Mas eu ganhei da Paloma. Esse aqui eu ganhei da Márcia. E eu ganhei da Paloma. Gente, várias brusinhas. Olha que fofura. Ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu tomei um remédio. Eu colei um adesivo no meu braço aqui pra minha dor no joelho. E tava tomando um outro remédio. Eu tomei ele na terça-feira. Hoje que eu tô gravando é sábado. Quarta, a gente comemorou mais uma vez meu aniversário, que a gente tem um grupo de oração de mulheres, que é a coisa mais fofa. E aí eu ganhei vários presentes, que eu ganhei muito feliz. E aí eu dormi de quarta-feira à noite até sexta-feira de tarde, tá? Aí acho que na quinta-feira eu cortei um dos remédios e na sexta-feira eu não tomei o outro. Eu ainda não tô com as minhas faculdades assim normais, mas os últimos vídeos eu já devia estar assim mais lenta, sabe? Completamente drogadita. Que coisa, hein? Ai, tudo se fez novo, né, gente? Então vamos lá. Dia 125. Eu vou ler segunda Crônicas 13, 14 e 15. Filho, você vai ficar tomando banho aí mesmo? Hum, gostoso. Então vamos lá. Capítulo 13. O título é Abias reina e peleja contra Jeroboão. No ano 18º do rei Jeroboão, reinou Abias sobre Israel. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Micaia, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de varões belicosos de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos varões valentes. Pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por um concerto de Saul? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Reoboão, filho de Salomão, sendo Reoboão ainda mancebo e terno de coração, e não podia resistir-lhes. E agora cuidais de esforçar-vos contra o reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi. Bem sois vós uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses.
Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos e incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco na frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas para dar alarme contra vós, ó filho de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão fez uma emboscada em volta para darem sobre eles por detrás, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás, então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande estrago entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram abatidos os filhos de Israel naquele tempo. E os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão e tomou a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Jessana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais nenhuma força nos dias de Abias, porém o Senhor feriu e morreu. Abias, pois, se fortificou e tomou para si 14 mulheres. Olha! E gerou 22 filhos e 16 filhas. Os mais sucessos, pois, de Abias, tanto sucesso de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras estão escritos na história do profeta Ido. Agora a gente vai para o capítulo 14, e o título é Asa reina e vence a Zerá o etíope. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor Deus de seus pais e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas, as cidades de Judá, os altos e as imagens do sol. E o reino esteve quieto diante dele. E edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos estes eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000 milhares e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão.
Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar e caíram tanto dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. E feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque terror do Senhor estava sobre eles. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado e levaram as ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. Agora, o último capítulo deste vídeo, capítulo 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Olha que coisa boa. Então vamos lá. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas, quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. E naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque todo o seu coração juraram e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. E ficamos por aqui. Que você tenha um dia lindo, uma manhã abençoada, uma tarde, uma noite, uma madrugada maravilhosa. Muito obrigada pelo carinho. Fica com Deus. Beijo e até o próximo vídeo.